percentual de novo, porque ele termina com Alegre, né? Então, se eu colocar percentual Alegre e der um busca, ele vai trazer tudo que termina com Alegre aí. Aí, no caso, trouxe o outro com um nome parecido também, né? No meu caso aqui, tá? Então é isso, gente. A questão da busca de bairros aí, ou a utilização do percentual aí, é uma questão que vocês precisam explorar, certo? Todo mundo, acredito que todos tenham conseguido criar um bairro, tá? Se não conseguiu criar um bairro, não tem problema, continua com a gente aqui, não vamos perder a sequência, porque você usa as informações que tiverem disponíveis depois, não precisa ser exatamente no bairro que você criou, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Então, beleza, criei o bairro. Imagine numa situação assim, surgiu um loteamento aqui na minha cidade e eu preciso cadastrar esse loteamento para que eu possa começar a receber os pedidos de ligação, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é criar o bairro, que geralmente a gente usa o nome daquele loteamento que foi lançado ali, né? Qual que é o próximo passo agora? Criar todos os logradouros desse loteamento. Então, o que a gente faz? Lá no menu à esquerda, quando você estiver aqui no campos geográficos, já vai aparecer aqui embaixo de bairros o logradouros. Então, é só clicar em logradouros e você já consegue ver a tela aqui da gestão de logradouros. Aqui é a mesma coisa, gente. Ó, eu posso fazer buscas aqui, pegar um município aqui, o município que eu estava utilizando, eu vou colocar o 300, vamos buscar todos os logradouros do município 300. Vamos ver se tem algum. Tem uma rua lá, Rua Prefeito José Carlos. É a única rua que tem cadastrado nesse município, tá bom? Desculpa. Então vamos lá. Dando continuidade aí ao nosso processo do cadastro aí do loteamento aí que acabou de entrar, do nosso hipotético loteamento que acabou de entrar. Aqui embaixo na lista de logradouros, da mesma forma que tinha lá o novo bairro, aqui tem o novo logradouro. O link de criação de um campo novo sempre vai estar nesse canto aqui, tá? Aqui embaixo, no menu da lista, do lado direito, vai estar sempre ali, novo logradouro. O que acontece? O logradouro, assim como o bairro, o logradouro ele tem como parâmetro principal, né, para ele ser criado, somente o município também. Aí você fala, pô, mas por que não o bairro, se o logradouro está abaixo do bairro, né? Porque pensando bem, o logradouro ele não está necessariamente, hierarquicamente, abaixo do bairro. Por quê? Porque eu tenho muitos logradouros que atravessam vários bairros. Você pegar, por exemplo, a Avenida Sapopemba, em São Paulo, é uma avenida que tem 20 e poucos quilômetros, né? Ela atravessa vários bairros de São Paulo. Então, não dá para eu dizer que ela é um logradouro que pertence a um bairro. Obviamente que eu tenho muitas ruas menores que ela pertence, ela está dentro de um determinado bairro. Mas no sistema, como eu tenho milhares de outros logradouros que não estão totalmente dentro de um bairro, mas eles estão em vários bairros, né? Ou em 2 bairros, ou ele divide 2 bairros, então, dentro do viário, ele é hierarquicamente no mesmo nível aqui, né, do bairro. Aí você fala, poxa, mas daí como que eu faço? Eu crio o logradouro e ele não pertence a bairro nenhum? Aí a gente vai ver isso no próximo passo, tá? Por enquanto, vamos nos concentrar aqui na criação desse novo logradouro. De novo aqui, gente, para quem está aí na gestão de logradouros, clica em novo logradouro e abre a janelinha aí do criar, editar logradouro. Lembrando que tudo que você colocar aqui é um cadastro que você vai estar fazendo no viário, tá bom? Então aqui no país, tem que preencher ali, né? País, Brasil, o F, São Paulo. Município, você vai escolher qual que é o seu município. A gente está trabalhando aqui com o município
Estrela do Norte, então eu vou colocar aqui o município 300, certo? Aí tem esses outros campos aqui, ó, tipo, título e preposição. O tipo é o tipo de logradouro, se é uma rua, se é uma avenida, uma praça, enfim. Tem uma infinidade aqui de tipos de logradouros que você vai escolher para cadastrar aquele logradouro que você está criando. Eu gosto sempre de usar a rua aqui, porque a maior parte dos cadastros que a gente faz é rua, né? Rua ou avenida. Embora que os outros campos estão aí para serem utilizados quando for necessário, certo? Então eu escolho lá a rua. Aí depois eu venho aqui para o título. No título, gente, o que acontece? Lembra que eu falei que tudo que está em negrito é campo obrigatório, certo? Pois é, o título, ele também é um campo obrigatório na criação do logradouro. Você fala, poxa, mas e se o logradouro não tiver título? Né? Se for, igual eu falei aquela hora, Rua dos Girassóis, né? Acho que foi isso, não lembro. Não tem um título, não é Rua Doutor dos Girassóis, é Rua dos Girassóis. Mas por que ele obriga eu colocar aqui uma descrição? Para evitar, por que ele obriga eu colocar aqui um título? Para que o nosso cadastro consiga ser um cadastro uniforme, limpo, e evitar que alguém possa vir aqui na descrição e escrever assim, ó. Por exemplo, se for Rua Doutor Almeida Campos, Rua Doutor Almeida Campos, certo? Você entendeu? Assim, se eu colocar o doutor aqui na descrição, tá errado, entendeu? Então, se eu obrigo a utilização do título, por exemplo, vamos buscar aqui, cadê o doutor? Certo? Eu já coloquei o doutor ali, então eu não vou mais colocar ele aqui embaixo. Eu vou deixar só a descrição, tá bom? É uma forma, gente, de tentar uniformizar o cadastro da Sabesp, porque a gente tem um problema muito sério no CSI, que é a questão do cadastro, né? Assim, você tem uma infinidade de logradouros criados lá, às vezes o mesmo logradouro criado várias vezes. Antigamente o pessoal ia fazer acatamento de ligação de água, ele criava lá do nada lá um logradouro lá, colocava um ponto, uma vírgula para diferenciar, é uma coisa complicada. O viário ele pretende, né, ele quer tentar acabar com essa situação. Primeiro que não dá para cadastrar um viário lá não dá para cadastrar um novo logradouro lá no atendimento, né? Porque o atendimento só tem acesso ao NETA e o cadastro é feito no viário. Então, só quem tem acesso ao viário na unidade é que vai conseguir cadastrar novos logradouros. O ideal é que você tenha no máximo uma pessoa por município fazendo esse cadastro, certo? Aqui na preposição é a mesma coisa, ó. Tá vendo que ele obriga eu escolher alguma coisa aqui, tá? Se fosse o caso lá de eu colocar a Rua dos Girassóis, eu ia colocar o dos aqui, né? Preposição dos. Aí você fala, poxa, mas espera aí, e se não tiver nada que eu posso querer deixar em branco, como é que eu faço? Você tem que entrar aqui e escolher a opção em branco. No início da lista, quando você entra aí quando você clica na setinha para escolher o título ou a preposição, lá em cima você tem dois campos em branco aqui, ó. Se você clicar no campo em branco de cima, ele vai dizer que é um campo obrigatório. Por quê? Porque esse campo em branco de cima, ele não é nada, é como se você não tivesse selecionado nada, tá? O segundo campo em branco aí é o campo em branco, ou seja, você seleciona dizendo que não existe um título. A mesma coisa que a preposição. Se não tiver preposição, eu seleciono o segundo campo em branco, certo? Dizendo para o sistema que não possui uma preposição, que o nome da rua é simplesmente Rua Almeida Campos. Beleza? Aí aqui no status, ele dá a opção aqui de repente, eu criar com status inativo já, mas assim, desnecessário, né? Ninguém vai criar
fazer um cadastro todo de um bairro, aí, de um novo bairro, criar vários logradouros com cadastro inativo para depois ter que voltar aqui e mudar para ativo. A não ser que tenha uma situação de um logradouro que está sendo criado e você não pode ainda liberar ele para que sejam criadas novas ligações, você pode manter, de repente, aqui, cria ele com status inativo e quando tiver liberado, você entra aqui e muda para ativo. Mas vamos ignorar esse campus status aqui por enquanto, vamos manter aqui no ativo, porque a gente está criando alguma coisa que a gente quer que já funcione a partir de agora. Beleza? Então, assim, uma vez que eu criei todos os campos obrigatórios aqui do meu logradouro, eu clico em salva. Logradouro registrado com sucesso. Então, vamos lá. O que acontece? Lembra que eu falei que o logradouro, quando você cria, ele não pertence a um bairro, né? Ele é um logradouro que pertence ao município, mas ele pode estar presente ou passar por vários bairros. Então agora chegou o momento de falar quais são ou qual é o bairro desse logradouro, certo? Aqui no logradouro que você criou, eu vou pegar aqui lá em cima, lá na busca, e na busca logradouro aí, eu vou colocar na descrição aqui o que eu criei aqui, para ficar só o meu aqui, para facilitar na hora de clicar ali. Você vê que aqui, ó, se alguém estiver olhando, conseguindo enxergar a minha tela, eu coloquei na busca aqui, ó, o país, o estado, o município e na descrição aqui Almeida Campos. Aí você vê que alguém também criou aqui, ó, a rua Embaixador Almeida Campos. A minha é só Rua Almeida Campos. Se eu quiser falar, não, eu quero ver só a minha, eu não quero ver nenhuma outra ali. Eu tenho a opção do filtro aqui também, ó, de no título eu escolher o título em branco para efeito de busca. Se eu clicar em busca aqui, ó, ele vai trazer só a minha, ele vai esconder aquela que tem aquele outro título. Da mesma forma, se eu quiser ver só o outro, eu posso vir aqui, colocar aqui em embaixador, clicar em busca, ele vai trazer só o outro, ok? Se eu apagar a descrição e deixar só aqui no título embaixador, ele vai trazer tudo que tiver o título embaixador. Só tem esse, né? Foi criado, ninguém mais criou, tá bom? Eu vou colocar aqui de novo aqui na descrição. Campos. Vou tirar aqui o embaixador porque eu quero achar o município que eu... o logradouro que eu criei. Ah, tem outros campos aí. Deixa eu escrever Almeida aqui também. Então, vamos lá. Aqui na lista de logradouro, do lado esquerdo do meu logradouro, eu tenho um campo que ele chama associações, que ele é representado por 3 pauzinhos. 3 pauzinhos na horizontal, certo? Como se fosse um menu, né? Como se fosse um botão de menu. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em associações. Aí ele vai abrir aqui para mim a gestão de relacionamento e operação em logradouro. Gestão de relacionamento, o que é? É eu poder dizer para o sistema quais são, por exemplo, os bairros que aquele logradouro está associado. Porque eu não crio um logradouro dentro de um bairro, mas eu crio um logradouro dentro de um município que pode ser associado a bairros daquele município. Certo? Então, quem conseguiu encontrar aí um logradouro, ou o próprio logradouro, clica no menuzinho, na gestão de relacionamentos, clica em bairros. Você vê que ele já abriu para mim, no caso aqui, eu estou trabalhando com Estrela do Norte, né? Quando eu abri a gestão de relacionamento de bairros aqui do logradouro que eu criei, ele já trouxe todos os bairros que existem aqui no município de Estrela do Norte.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, esse logradouro passa pelo Parque Residencial do Monte Alegre, né? Que é vamos dizer que seja o nosso loteamento. O que eu faço? Eu clico no bairro, né? E arrasto para o lado direito aí da janelazinha que está aberta aqui. A janelazinha que está aberta, ela é assim, ó. Ela é uma janela de associação. Bairro Logradouro, tá? Assim, bairro X Logradouro, tá? Do lado, dentro dessa janelinha, eu tenho aqui do lado esquerdo os bairros não associados a esse logradouro, certo? E do lado direito, eu tenho os bairros associados a esse logradouro. Se eu quiser associar um bairro ou desassociar um bairro desse logradouro, basta que eu clique e arraste da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita aqui, conforme a necessidade. Lembrando que tudo que tiver do lado direito são os bairros que vão estar associados, certo? Digamos que eu esteja numa situação que eu tenha aí dezenas de bairros aí que esse município tem, então fica difícil achar numa lista muito grande, se eu tiver uma lista muito grande de bairros aí, fica difícil de encontrar. Então, o que eu faço? Aí onde está escrito bairro não associado, do lado esquerdo da palavra bairro, tem um outro menuzinho aí, ó, que é representado por 3 pauzinhos aí, horizontal. Eu clico nele, certo? E eu posso colocar aqui, ó, selecionar filtros. Para que serve isso daqui? Para eu poder encontrar exatamente aquele bairro que eu quero associar no meu logradouro. Se eu tiver uma lista muito grande aí, tá bom? No nosso caso, como a gente pegou um município que tem pouco bairro, apareceram só 4 ali, é facinho. Mas às vezes eu posso ter situação em que eu vou ter muitos bairros. Aí, por exemplo, aqui na descrição, vou colocar aqui o percentual aqui e vou encontrar o bairro Parque Bandeirantes, que alguém cadastrou aqui, e eu quero encontrar esse bairro porque eu também quero associar esse bairro ao meu logradouro ali que eu criei. Então, na descrição, eu digito aqui Bandeirantes, coloco o percentual, né, antes e depois, para facilitar a busca, né, para ele trazer tudo que tiver Bandeirantes. Se eu tiver o código do bairro, eu posso digitar ele direto aqui também, que se eu digitar só o código, ele traz só aquele bairro. E clico em aplicar filtros. Aqui no ambiente de treinamento tem esse porém aqui, ele acaba trazendo. Quando eu coloco Bandeirantes, né, e quando eu faço a busca ali pelo filtro, ele acabou trazendo tudo que tem Bandeirantes em todos os municípios da Sabesp, ó, tá vendo? Então trouxe aqui Jardim Bandeirantes de Elias Fausto, Empres Bandeirantes de Montemor, Jardim Bandeirantes de Ribeirão Pires e assim por diante, tá bom? Mas no ambiente de produção não é para acontecer isso. Se caso acontecer, vocês vão precisar reportar, abrir um SIAT lá e falar que não pode acontecer. Então, eu encontrei aqui, eu coloquei um filtro, encontrei o meu bairro que eu quero aqui, no caso, o bairro Parque Bandeirantes, do município Estrela do Norte. Eu clico nele e arrasto e associo esse bairro também ao meu logrador. Uma vez que eu associei o bairro ou os bairros, né, que eu quero associar esse logrador, uma vez que eu já coloquei tudo aqui do lado direito, eu clico em fechar na janelinha bairro logrador e ele voltou lá para a tela gestão de logradouros, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar em busca aqui novamente, porque o que ele fez agora? Aí na rua Almeida Campos aí, né? Ele listou aqui os logradouros e no campo bairro ele já está indicando agora quais são ou qual é o bairro desse logradouro, qual bairro ele está associado, certo?
Que acontece? Você percebe que para quem associou mais de um bairro, ou para quem está aqui na minha tela, aliás, eu vou pedir para vocês agora, só vir aqui na minha tela rapidinho, aqui no Zoom, que eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Aqui na lista de logradouros, o bairro... Deixa eu tirar aqui o título, né? Deixar aqui em branco. Ele trouxe somente o meu logradouro que eu criei, que é a Rua Almeida Campos. Só que tá vendo que ele está aparecendo aqui duas vezes? Isso não significa que existem duas ruas Almeida Campos. Você pode confirmar aqui, ó, no código. Você vê que o código é exatamente igual, ó, 30000000, uma sequência com vários zeros, e aqui 582, ó, termina com 582. A mesma coisa o de baixo, ó, tá vendo que é o mesmo código. Até a sequência aqui, que é um código automático que o Viário cria também, você vê que tá igual, ó. 18395, certo? Mas por que ele aparece duas vezes? Lembra que eu associei a dois bairros? Tá? Ele vai aparecer aqui, ó. Também, mas só no campo da busca, certo? Significa que ele está associado aqui ao bairro Parque Residencial do Monte Alegre e ao bairro Parque Bandeirantes. Beleza? Só isso que eu queria mostrar. Agora podem voltar para a tela de vocês lá no Google Chrome. Para o Viário aí. Aí tem uma outra associação que eu preciso fazer no logradouro. Eu criei o logradouro e associei o bairro. Agora eu preciso associar o CEP, né? O que eu vou fazer? Novamente eu vou clicar aqui em associações. Aqui tanto faz, tá? Se eu vou clicar em um ou outro aqui. Eu clico aqui. Na gestão de relacionamentos, eu tinha associado bairros. Agora eu vou clicar em CEPs, porque eu vou associar os CEPs aqui desse logradouro. O que acontece? Aqui ele trouxe, gente, todos os CEPs aqui, ó. Se você for do lado aqui, CEP não associado, se você for procurar aqui, você não vai conseguir, porque é uma infinidade de CEPs aí, certo? Então, o que você vai fazer? Vai ter que aplicar filtro. Clica lá nos três pauzinhos horizontal, seleciona e coloca o código daquele CEP que você está buscando. Qual que é? Sei lá, por exemplo, vamos ver se tem aqui 12.283.785. Aplicar filtros. Não tem esse CEP. Pior que eu não... Vou resetar filtros aqui para trazer todos os CEPs aqui. Vamos pegar um que a gente sabe que existe. 09401020. Selecionar filtros. Coloco o CEP. 09401020. Aplicar filtros. Eu errei o CEP? Esse filtro de CEP aqui, ele tá meio bugado. Mas é no ambiente de treinamento, porque esses dias eu estava lá em Hortolândia e a gente mexeu nesse filtro aí, no ambiente de produção, e estava funcionando corretamente, tá? A produção está funcionando corretamente. Bom, de qualquer forma, a associação do CEP ela é feita da mesma forma que é feita a associação do bairro. Você identifica o CEP que você quer e arrasta ele aqui para o lado do CEP associado. Você pode associar quantos CEPs forem necessários a esse logradouro, certo? Da mesma forma que o CEP, o fato dele ter sido associado ao logradouro não significa que eu não posso associar ele a outro logradouro. Imagina numa situação onde os logradouros ainda não têm CEP, né? Ainda não foi cadastrado CEP, eu tenho que colocar o CEP geral do município. Então, o CEP geral ele pode aparecer aí para
uma infinidade aí, centenas, milhares de logradouros, se for o caso.